Então vamos lá que o tempo urge, hein? O tempo urge. Hoje o tema é pancada. Hoje o tema é pancada. Nossa! Cara, hoje o tema é. Começo pelo porquê, mas não vou falar disso agora. Cara, então pra relembrar o que a gente falou ontem, a gente aprendeu sobre os toltecas que eles falavam: seja impecável com as suas palavras, não leve nada pelo lado pessoal, não faça suposições e também você sempre faça o máximo que puder. Dona Vera, que saudade da senhora que eu tô. E sempre faça o máximo que puder. E foi muito louco esse negócio dos toltecas. E hoje a Valéria tá aqui. Ô Valéria, depois você coloca o teu perfil aqui, Val. Porque é o seguinte, a Valéria me mandou um livro maravilhoso que conta toda a história dos toltecas, meu. Nossa, livro maravilhoso. Eu tinha lido um artigo de quando eu fui lá fazer aquele curso de filosofia que eu conversei com vocês em Toronto, e aí eu tinha lido um artigo e eu aprendi lá essa questão dos toltecas. E aí, cara, a Valéria me mandou um livro muito louco. E aí a Valéria vai deixar os contatos dela aqui. E aí vocês entram no perfil dela e pede o livro pra ela. Cara, é assim, ó, eu reflito muito sobre a questão que a gente vai falar hoje, né? E o que eu tenho pra começar com você é assim: como é que você me explica que algumas pessoas, elas são capazes de alcançar desafios, alcançar sonhos que, meu, vão contra qualquer suposição e vão contra qualquer circunstâncias. E aqui, cara, eu não tô falando de pessoas, cara, uma pessoa que nasceu no privilégio, outra pessoa que nasceu pobre, não. Pessoas, vamos lá pra onde eu nasci, lá na periferia de Guarulhos, pessoas pessoas que nasceram no mesmo bairro, com familiares muito semelhantes, mesmo círculo de amigos. Cara, como é que a gente explica uma pessoa conseguir alcançar um nível que desafia as circunstâncias e outra não alcançar? Cara, a grande pergunta é: o que essas pessoas têm de diferente, cara? O que essas pessoas têm de diferentes? Cara, pra explicar isso, eu tinha uma aluna na faculdade, cara. Que foi a história mais arrepiante que eu tinha lido, que eu acompanhei. Ela morava no interior da Bahia. Imagina, interior da Bahia, no sertão da Bahia. E ela falou pra mim o seguinte: professor, a primeira vez que eu fui pra Salvador foi pra pegar o avião pra vir pra São Paulo. Ela falou assim: quando eu cheguei em Salvador, eu achei que era uma cidade grande. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, cara, eu me assustei pelo tamanho da cidade, pelo tamanho do colosso que é São Paulo. Cara, o que explica? Dentre tantas pessoas que moram no interior da Bahia, essa pessoa ter tido a coragem de sair de lá e ter vindo para São Paulo fazer faculdade. O que explica o teu avô, a tua avó vindo lá do Nordeste ou da Europa, da Itália, seja de onde for, para São Paulo para tentar uma vida melhor? O que se passa na cabeça dessas pessoas? Cara, tenho pensado muito, mas eu tenho pensado muito sobre isso, tenho meditado, tenho refletido muito sobre esse negócio, cara. E o que talvez explique isso? Meu, tá com caneta e papel aí? Se tá com caneta e papel, grava isso. Elas não têm a certeza que vai ser melhor, mas elas sentem que vai ser melhor. Alguma coisa diz que vai ser melhor. Cara, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso que elas sentem e que diz pra ela que vai ser melhor é uma coisa chamada propósito. Propósito, cara. Propósito é o seguinte: propósito é a sua capacidade de ver que as coisas não são fim em si mesmas. É a sua capacidade de ver que as coisas não são fim em si mesmas. Que as coisas existem por uma razão mais importante do que o agora. Construção de um sonho. É isso, Carlos. É isso. É saber que as coisas são mais importantes do que o agora. Isso é propósito. Grava isso que eu tô te falando. Cara, tem um filósofo alemão que ele chama Martin Heidegger, que ele fala o seguinte: a angústia é a sensação do nada. A angústia é a sensação do nada. Por isso que toda vez que a gente tá angustiado, a gente fala assim: tô sentindo um vazio. Sacou? Agora pega o que eu te falei e pega essa frase. O propósito preenche o nada. O propósito preenche a angústia. Cara, o propósito te dá uma sensação de completude. Cara, o propósito te dá uma sensação de completude. Essa é a parada, meu. Vou tentar te mostrar aqui.
Tá vendo esse círculo? O que, como e por quê? 100% das pessoas sabem o que fazem. Cara, 100%. Cara, eu dou aula, cada um, 100% das pessoas sabe o que faz. Algumas pessoas sabem como fazem. Cara, o processo, procedimento e assim vai. Mas uma parcela muito pequena das pessoas sabem por que fazem. Sabem por que levantam todos os dias. E a comunicação das pessoas também se dá dessa forma. Se liga. Imagina que eu tô falando sobre aquilo que eu faço, Então, o que? Eu tenho ótimos treinamentos, como eles são digitais, e eu te ofereço porque você quer aprender esses treinamentos. E aí, como diz Simon Sinek, quer comprar um treinamento? A maioria das empresas se comunica assim. O que eu faço? Tenho ótimos treinamentos. Tenho treinamento. Como? Plataforma digital. Por quê? Porque você precisa aprender. Quer comprar um treinamento? Só que existe uma outra forma de comunicação, cara. Uma outra forma de comunicação. Que é de comunicação de dentro para fora. Essa é muito louca, cara. Emerson, e agora me dá o mesmo exemplo de uma comunicação de dentro para fora. Eu acredito que o conhecimento é o caminho que vira o jogo das pessoas que nasceram numa condição não muito privilegiada. Eu acredito que o conhecimento é o único caminho para essas pessoas desafiarem o sistema. Por isso que eu ofereço treinamentos diferenciados por meio de plataforma digital para fazer você se diferenciar e desafiar o sistema. Quer comprar? Percebeu a diferença quando você começa o seu discurso pelo o que você faz e quando você começa o seu discurso pelo propósito? Comece pelo porquê. Porque o porquê ele cria conexão. Você está conversando com teu amigo, e eu vou usar o exemplo. Você está conversando com teu amigo. Eu tenho um animal de estimação, e você? Eu também tenho. Cria uma conexão. Agora, quando você fala para ele assim, cara, eu amo cachorro. A outra pessoa fala assim, eu também amo, caramba. Percebeu? Quando você começa pelo porquê, quando você começa pelo seu propósito, você cria conexão. Pega uma caneta aí, pega uma caneta e papel e anota o que eu vou te falar, pelo amor de Deus, anota aí, cara. As verdadeiras conexões não se dão pelo o que você faz, elas se dão pelo porquê você faz. Cara, uma coisa é você falar, o que você faz no final de semana? O que você faz no final de semana? Aí você vai responder o quê? Eu trabalho numa ONG. O que você faz no final de semana? Deixa eu te explicar melhor então o que eu faço no final de semana. Como eu amo muito trabalhar com o ser humano, eu ajudo pessoas em situações menos privilegiadas que eu. E como eu faço isso? Trabalhando numa ONG. Como eu amo pessoas, propósito, eu ajudo pessoas menos privilegiadas que eu. Como? Trabalhando numa ONG. O quê? Cara, comece sempre pelo porquê. Cara, o porquê, cara, o negócio é muito louco, ele cria muito conexão, ele é uma questão muito de propósito. Faz uns meses, uns 6 meses, cara. Não, se minha irmã tiver aí, ela vai poder validar isso aí. Um dia minha irmã ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, né? Ela dizendo assim, Emerson, cara, você que estuda esse negócio de carreira aí, de liderança, me fala um negócio. Qual que é a ligação que os maiores líderes têm? Seja Martin Luther King, Oprah, Papa, Jesus Cristo. O que esses caras têm em comum? Cara, de bate-pronto eu respondi pra ela assim, propósito. De bate-pronto eu respondi propósito. Todos eles têm propósito. Todos eles enxergam o que a gente não consegue enxergar. Todos eles enxergam no ponto futuro e sabem que as coisas que acontecem não são para agora. As coisas que acontecem têm um propósito maior daquilo que a gente pode imaginar. E aí ela falou, ela me questionou no WhatsApp perguntando se era isso mesmo, né? Aí eu respondi para ela assim, cara, você sabe qual que é o maior discurso da história do mundo? Um dos, né? Mas eu vou te falar o que eu acho o maior discurso do mundo moderno. É o discurso do Martin Luther King dos direitos civis lá nos Estados Unidos. Esse discurso é maravilhoso. E aí eu disse pra ela,
Se o Martin Luther King não trabalhasse com propósito, o discurso dele seria: eu tenho um plano. Como ele trabalha com propósito, você sabe qual é o nome do discurso dele? Eu tenho um sonho. E é por isso que Martin Luther King é Martin Luther King, eternizado, e a gente lembra dele até hoje. Não é porque você não lembra dele porque ele trabalhou na lei. Não, você lembra porque ele trabalhou muito nas leis. Você lembra dele porque ele tinha um sonho e moveu gente e pessoas e mais pessoas em busca desse sonho. Ele moveu as pessoas em rumo de um propósito. Moleque! Caramba, esse assunto me deixa muito louco, meu. Ó, agora eu imagino que você vai ver isso aqui ao contrário, certo? Porque o Instagram mostra ao contrário. Então, mas é um livro, Comece pelo Porquê, Simon Sinek, tem tudo que eu te falei. E esse outro livro é um livro muito louco do professor Cortella, Qual é a Sua Obra? 2 livros maravilhosos. Cara, 18 minutos. Todo dia depois das lives, eu vou postar uma frase no meu feed. Essa hora a frase já deve estar lá. Gente, vamos combinar um negócio? Vamos combinar um negócio? Cara, vai lá na frase depois, me ajuda, vai. Vai lá na frase, marca 3 amigos, marca 3 pessoas, beleza? Marca 3 pessoas, convida para a live de amanhã. E aí, se você não tem um link na minha bio, se você não se cadastrou ainda, clica lá no link que tem na minha bio e se cadastra. Vai ter um link para você fazer um cadastro, deixa seu e-mail lá que eu vou te mandar novidades também por e-mail. Cara, o que eu tenho para te falar? O que 100% das pessoas sabem o que fazem. Como? Algumas pessoas sabem o que fazem. Por quê? Poucas pessoas sabem o porquê fazem. E a minha pergunta para você hoje é: por que você faz o que você faz? Por que ou por quem você acorda todas as manhãs? Galera, de todo o coração agradeço esses 18 minutos e amanhã a gente tá de volta. Vamos pra cima que já deu certo. Um abraço, até amanhã.